Ministrando e o morrendo vai estar solando, mas amém? Irmãos, eu preparei uma mensagem, mas no meio do culto eu senti no coração de mudar o tema. Vamos lá. Juízes 11. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Juízes 11. Santo é o nome do Senhor, amém? Quantos acharam o livro de Juízes 11? Que diz assim: Era então Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobé. Homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Gostaria que os irmãos repetissem apenas o versículo de número 1, por favor. Era então Jefté, Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos na Tua presença, ó Pai amado, para Te adorar, para Te buscar, para exaltar o Teu santo nome. Pai amado, que o Teu Espírito Santo que se faz presente aqui neste lugar possa falar aos nossos ouvidos, que Ele possa falar, ó Pai amado, aqueles que têm que ouvir esta palavra. Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe o Seu propósito, o jeito do Senhor operar, ó Pai amado, e não convém a nós questionar o Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Toma as vossas assentos em nome de Jesus Cristo. Pegue na mão do irmão que está mais do lado de vocês, mais próximo de você, por favor, e diga a ele assim: eu sei que muitos faltaram, mas você veio. O Senhor quer falar com você e comigo também. Amém. Para podermos entender, eu gostaria que os irmãos não ficassem andando, não conversassem enquanto estivermos ministrando, vai ser uma ministração rápida. Apenas as criancinhas menores. Sofia, por favor, de calça aqui, ó. Apenas as criancinhas pequenas que não tem como segurá-las, pode deixá-las. Mas as de mais idade, jovens também, por favor, não conversem, que eu chamaria a atenção. Não consigo pregar se tiver gente conversando. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Para podermos entender a respeito do livro de Juízes, devemos voltar um pouco no tempo. Não muito longe, mas sabemos que o povo de Israel fora livre quando estava no Egito, através da mão forte de Deus, usado a Moisés, seu grande líder e desejado e respeitado por muitos anos. Até nos dias de Jesus, Moisés tinha ali uma cadeira reservada. É lógico que Moisés não ia voltar para sentar naquela cadeira, mas ninguém se assentava na cadeira de Moisés, estava vaga por respeito do grande homem que fora Moisés. Sabemos que depois que Deus guiou o povo do Egito, o povo de Israel, na saída do Egito por muitos anos ali, para saber, 40 anos, e o seu grande líder vindo a falecer devido à sua idade, sabemos que a Bíblia fala que Deus levantou outro homem chamado Josué, preparado por Deus e também preparado por Moisés, o grande líder. A Bíblia fala que no período em que Josué esteve à frente do povo, ele guiou o povo até a entrada da terra prometida, a terra esta que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, realizado na vida dos filhos de Israel, que também é conhecido como Jacó. A Bíblia fala que depois que Josué entra na terra prometida já com o povo, que não era a mesma geração de povo que saiu do Egito, mas uma geração de pessoas novas, pessoas que nasceram no caminho do deserto, a saber, são 40 anos. Muitos jovens, muitas crianças nasceram ali. Só que quem saiu do Egito não entra na terra prometida. Quem saiu do Egito morreu no meio do caminho por causa da desobediência do povo contra Deus. É por isso que aquela palavra que as pessoas por aí cantam, quem tem promessa não morre, isso não existe. Se fosse assim, as pessoas não haviam morrido ali no Egito, no meio do deserto saindo do Egito. Você tem promessa de Deus e você quer que Deus cumpra a promessa na sua vida? Basta você viver uma vida de santidade perante a Deus.
Você tem que seguir os passos de Jesus Cristo e ser santo a todo tempo, como diz a Bíblia Sagrada. Se você vive uma vida regrada à prostituição, a vícios, prostíbulos e qualquer outro tipo de coisas que aborrecem a Deus, pode ter certeza que a promessa que tem na sua vida não vai se cumprir. Amém? Pois bem, para cumprir a promessa do Senhor, devemos ter uma vida de santidade através de Deus. Como é que eu vou ser um grande pregador ou uma grande cantora, assim como uma mulher, se eu vou viver na vida de prostituição, uma vida levada a qualquer coisa que desagrada a Deus, e nunca vou aceitar Jesus, vou morrer numa cama e depois alguém vai questionar, mas não tinha promessa? Mas a pessoa não viveu uma vida de santidade, quer cobrar o quê? Então as pessoas que saíram do Egito não entraram na terra prometida, somente Josué e Caleb. Eles entram na terra prometida, e uma geração de pessoas novas entra com ele. No capítulo 24 de Josué, ele diz: escolhei, pois, agora a quem vocês sirvais, aos deuses dos amorreus ou ao Deus que vos livrou do Egito? Essa é uma palavra meio complicada de se dizer. As pessoas viram o agir de Deus no meio do povo durante 40 anos, e o grande líder tem que mandar eles escolher quem eles vão adorar. Não tinha que mandar escolher ninguém, tinha que adorar a Deus, porque Deus os livrara. Deus deu livramento, e não só uma vez daquele povo, mas era um povo de duro coração, um povo que pecava contra o Senhor. Então por isso essa palavra daquele grande homem naquele dia. Quando nós vemos que o povo entra na terra prometida, a qual Deus havia prometido, e começa o livro de Juízes, capítulo 1, quando Josué ainda está no meio do povo, e logo após no capítulo 2, a Bíblia fala que o povo começou a se despedir, cada um para a sua casa, e a Bíblia também fala no versículo, ou no capítulo 2, versículo 10, a qual eu já preguei aqui em 2015, não sei se os irmãos têm a memória boa, mas na época eu falei, que a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que o Senhor fizera. Agora preste atenção, Deus abre o mar vermelho, Deus manda um maná do céu, codornas e tantas outras coisas que Deus fez para aquele povo, e depois de uma geração de pessoas que estão na terra prometida, a saber, 40 anos, hoje em dia dizem-se cientistas que são 25, 10 anos, uma geração, mas é um curto período para a pessoa esquecer do Senhor, é um curto período para a pessoa esquecer do que Deus, Sofia. É um curto período para a pessoa esquecer do que o Senhor fez na vida das pessoas que ali estavam. Eles deveriam contar para os vossos filhos, na beira da fogueira, se é que eles reuniam, no jantar, ou em qualquer outro tipo de reunião, que o Senhor fizera, que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor os alimentou, que o Senhor os livrou dos inimigos, mas não. A Bíblia fala que depois da morte de Josué e dos anciãos que ali estavam, nasce-se uma geração que não conhecia a Deus. E talvez você ou talvez eu, quando vemos esse versículo, ficamos pasmados e começamos a pensar: como é que pode as pessoas se esquecer de Deus? Mas vemos para os nossos dias atuais, e quantas outras pessoas não tiveram aqui junto conosco, ou em qualquer outra denominação, buscando ao Senhor, buscando uma bênção da parte de Deus, ou algo que queria, seja um emprego, seja uma casa, seja um filho, e de repente, depois que alcança aquilo que busca no Senhor, uma geração ainda não passou, a pessoa recebe a bênção e ela esquece-se do Senhor. Aquilo que era bênção para a pessoa, aquilo que ela buscou por tantas vidas, por tantos anos, ou quem sabe por dias, orando e jejuando, começa a se tornar empecilho para buscar a Deus. Quantas pessoas não buscaram um filho, não podiam engravidar e Deus dá um filho, e começa a colocar desculpa para ouvir por causa do Senhor, por causa do filho, que era a bênção que o Senhor deu. Quantas pessoas não arrumam uma faculdade e falam: não posso ir para a igreja hoje porque o culto vai terminar tarde e amanhã eu estudo. Faculdade é essa que o Senhor abriu as portas. Ou quem sabe um emprego, eu tenho que ficar até mais tarde que eu vou para o culto hoje, e amanhã também não posso vir porque eu tenho que chegar um pouco mais cedo por causa do trabalho. É a bênção que o Senhor abriu, que o Senhor deu, se torna empecilho para a pessoa. Uma geração não passou, mas a pessoa se esquece do Senhor e deixa de adorar o Senhor, de buscar o Senhor como buscava outrora, por causa da bênção que recebeu. Então não podemos julgar essas pessoas aqui. Uma geração se passou, 40 anos se passou, e nós, em menos de 1 ano, 2 anos, ou até mesmo meses, esquecemos do Senhor por causa da bênção que nós alcançamos. Amém? E o que o Senhor faz? Depois da morte de Josué, a geração que nasceu não conhecia o Senhor. E o versículo mais adiante é mais triste ainda. Fala que não tinha líder, não tinha reis naqueles dias, e cada um fazia de acordo com a sua vontade. E voltaram a adorar os deuses de Balaal, ou os deuses que não podiam falar, que não podiam responder, que não fizeram nada para eles, eram os deuses que eles adoravam. Então Deus começa a levantar sobre eles juízes. O livro de Juízes é composto por 3 grandes coisas, se você ler todos os seus capítulos e estudá-los, assim como eu faço, como eu já fiz. É marcado por um povo que peca e peca muito. É marcado por um povo que depois que peca e o Senhor entrega na mão dos inimigos, ele ora
e se arrepende. E é marcado também por um Deus que responde à oração daquele povo e os livra. Ou seja, o povo estava sempre pecando, sempre desobedecendo a Deus. Deus levanta juízes, pessoas para julgar, porque é um governo teocrático. Quem manda naquela época era Deus que mandava. Deus levantava o juiz de acordo com a vontade de Deus, livrava o povo da sua assolação e voltava-se a Deus. Só que o problema não é este, o problema é que depois que o juiz morria, depois que a geração que passava daquele juiz que contemplou a vitória de Deus através daquele juiz que foi levantado, voltava a pecar contra o Senhor, voltava a desobedecer a Deus, e Deus mais uma vez os entregava na mão dos seus inimigos. Inimigos que não eram poucos, filisteus, amorreus, jebuseus e tantos outros, pessoas que estavam em torno de Israel, pessoas que não concordavam com a vitória que Israel tinha ou teve através do Senhor, tinha inveja dos seus irmãos, porque eram todos parentes distantes, mas todos eram parentes, todos filhos de Abraão, e sentia-se inveja. E quando o Senhor apartava a sua mão de sobre o povo, os inimigos vinham com tudo para cima deles. Então é uma geração de pessoas desobedientes a Deus. Agora preste atenção, este povo aqui do livro de Juízes é um período de 480 anos de pessoas que eram escravos dentro da sua própria casa, no seu próprio território. Deus havia tirado do Egito, eles foram escravos durante 430 anos dentro da terra do Egito. O pior não é isso, o pior é você ser escravo dentro da sua casa. Imagine você compra sua casa própria, compra o seu carro, conquista as coisas que você conquistou na sua vida inteira, e depois você não consegue mais ter opinião dentro da sua casa. Você não consegue decidir nada dentro da sua casa. Você não tem mais coisa dentro da sua casa. Você é escravo dentro da sua própria casa. Outra pessoa manda por você, como se fosse uma prisão domiciliar. Era isso que Israel estava passando. Eles eram escravos não em outras terras dos inimigos, mas eles eram escravos dentro da sua própria terra, dentro da sua própria terra prometida. Eles plantavam, eles colhiam, e os inimigos vinham e buscavam como tributos que eles tinham que pagar para aqueles povos que os assolavam. Tudo isso por causa da desobediência a Deus. E Deus levanta juízes, 14 juízes a ser exato. E depois desses 14 juízes ainda tem mais dois: o sacerdote Eli e Samuel, que não entra no livro de Juízes. O juiz que eu quero falar nessa noite, depois dessa breve introdução, é Jefté. A Bíblia fala que o seu pai, Gileade, teve ou conheceu uma prostituta, uma mulher de prostíbulo, e ele era casado, ele tinha uma esposa. A sua esposa não podia ter filho até o momento, não tinha filho, e o sonho de Gileade era ser pai. Gileade, que quer dizer mão forte, ou rocha, ou banco de rocha. E então, conhecendo aquela mulher engravida, aquela prostituta engravida daquele menino, e ele pega a criança para si. Ele olha para aquela mulher e fala: eu não vou assumir você, mas o seu filho eu assumo. Eu não vou cuidar de você, mas o seu filho eu vou cuidar. E então ele pega a criança para ele, ele traz a criança para ele, e ele começa a cuidar daquela criança que ele tivera. E a sua esposa o aceita, porque era uma época em que as mulheres não tinham tanto direito como os dias de hoje. Hoje você tem tantos direitos, você pode votar, você pode conversar, você pode dar opinião, você tem a lei que protege vocês, mulheres, que eu estou falando agora. Naquela época não tinha esse tipo de lei que protegia as mulheres. Naquela época as mulheres tinham duas, como eu posso falar o nome? Naquela época elas só tinham o direito, dois direitos. O primeiro direito é não ter direito de nada, e o segundo direito é lembrar que elas não tinham direito de nada. O que o marido falava era aquilo e pronto. O que eles falavam, decidiam, elas ficavam caladas e obedeciam. Era uma época em que o marido podia devolver a esposa para o pai, ou poderia chamar em praça pública, pedir o divórcio, ou até mesmo mandar apedrejar a mulher, dependendo do que ela fez. E ninguém falava nada naquela época. Então aquela mulher de Gileade, que era esposa dele, vê o filho entrando para a casa dela, e ela não pode falar nada, ela não tem jeito de falar nada. Ela simplesmente vai cuidar da criança como se fosse filha dela. Não sei se ela o amou ou se ela não amou, mas ela cuidou da criança. E ele cresceu, só que depois que ele começa a crescer, aquele menino a qual Gileade escolheu o nome de Jefté, que significa Deus abre, é o nome da criança. E o seu pai tiveram outros filhos. Deus abre a madre da mulher de Gileade, ela começa a ter filhos. Não só um, mas vários filhos. E os filhos de Gileade cresceram junto com Jefté. Jefté era o primogênito. Por mais que ele fosse fruto de um casamento ou de uma relação de não casamento, ele era primogênito. E segundo a lei, ele tinha direito da porção dobrada por ser primogênito. Ele tinha o direito da primogenitura. Então ele não se preocupava se seu pai um dia fosse faltar. Ele não estava preocupado se seus irmãos gostavam ou não gostavam dele, porque ele era primogênito
E assim que Gileade voltasse, ele iria assumir a responsabilidade da família. Ele seria o cabeça da família. Ele ia pegar a maior parte da herança. E todos os outros irmãos tinham que respeitar, mesmo não gostando. A lei era essa. Só que o seu pai falta. O seu pai falece. E quando o seu pai falece, os seus irmãos olham para ele, se levanta. Não sei se ele chegou a pedir a sua primogenitura, não sei se ele foi cobrar, mas os seus irmãos falaram: você não tem direito aqui. Você é filho de outra mulher. Sabemos de quem ele é filho. Foi uma gravidez que não foi desejada. O seu pai desejou ter o seu filho, mas não foi uma gravidez desejada para aquela mulher. Aquela mulher não queria ter filho, era uma prostituta. Era uma mulher da vida. Que mulher da vida quer ter filho? Ela não quer ter filho, ela apenas quer ganhar dinheiro. Tanto é que ela dá a criança para o homem. Quantas mães ou quantas pessoas não foram rejeitadas durante a sua vida? Todos nós fomos rejeitados aqui. Seja na escola, seja na brincadeira de jogar bola, não sei. Seja na adolescência, quando queria namorar com a menina ou com o menino, e aquela pessoa disse não porque não quis. Todo mundo passou por uma rejeição. Seja pelo sexo, a criança nasceu e não era o sexo da criança. Não estou dizendo de homossexualidade. Eu estou dizendo quando um pai ou uma mãe deseja ter um filho homem e vê uma criança mulher. Não era o sexo que os pais queriam. Mas você não tem escolha para escolher o sexo que você nascer. Não podemos escolher. E aí o pai rejeita, a mãe rejeita a criança. Temos vários casos de abandonos por causa disso. Crianças rejeitadas, pessoas rejeitadas. Somos rejeitados por ser cristão, a humanidade, ou o mundo não nos aceita, somos rejeitados. Não sofremos quantos os outros pais na fé, mas quantos outros não sofreram por ser cristão, perderam a sua vida. Jefté foi rejeitado, cresceu em uma casa de rejeição. Os seus irmãos olhavam para ele com desprezo. E o versículo, no capítulo onde talvez Samuel ou Isaías escrevem, ele começa a dizer: era homem, varão valoroso, guerreiro. Se parasse por aqui, talvez você colocaria o nome do seu filho de Jefté. Deus abre, é um nome bonito. Porém, o versículo não para. E o escritor fala: porém, há um porém. Quantos de nós temos um porém na vida? Todos nós temos um porém. Talvez a pessoa olhe para o pregador e fala: o pregador é um ex-viciado. É crente, porém é viciado, foi viciado. É crente, porém, esses dias estava batendo na sua mulher, ou batendo no seu marido, não sei quem está pregando. Todos nós temos um porém na vida. Só que o versículo não para no porém, ele fala: mas é filho de Gileade. É filho de uma prostituta, sim, a mãe dela não presta, mas o seu pai presta. Era um homem respeitado na sociedade. Gileade era um homem respeitado. Ele é filho de alguém que não presta, que não tem nome, mas o seu pai tem nome. Ele é filho de Gileade. E quando Gileade falta, os seus irmãos falam: você não tem direito aqui. E ele vai e sai calado para Tobi. Agora preste atenção. Aquele menino, aquele homem que já tinha a idade de 16 anos, segundo o historiador Flávio José, já tinha entre a idade de 16 a 17 anos, ele podia muito bem ir nos anciões da cidade e cobrar a sua primogenitura. Os irmãos dele não podiam falar não para ele, porque pela lei, a lei eles o guardavam. A lei guardava que ele pudesse receber a sua parte, querendo os irmãos ou não querendo. Mas ele não vai atrás dos anciãos da cidade. Ele simplesmente vira as costas e vai embora. E ele vai para uma cidade de pessoas levianas, pessoas que não tinham caráter, pessoas que roubavam, pessoas que faziam todo tipo de coisas ruins. E segundo o escritor, o historiador, fala que ele disputou com o líder da época. Não está na Bíblia, mas vocês têm que pesquisar. E lá estava ele disputando a liderança. Ele brigou com o líder daquela região e ele venceu a guerra, venceu a luta, aquela batalha entre ele e o líder, e se tornou líder daquela cidade. Virou o príncipe da cidade. Porque quem tem promessa, não importa onde está, quem nasceu para ser líder vai liderar. É assim na Bíblia Sagrada. Vemos tantos outros homens, por exemplo, Pedro, depois de negado a Jesus, a Bíblia fala que Jesus disse, depois que ele falou, que iria com Jesus aonde Jesus fosse. E Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3. E depois que Jesus ressuscita, as mulheres encontram com Jesus e Jesus disse: avisai os outros e também a Pedro. Jesus levou de Pedro. E Pedro, quando descobre que Jesus ressuscitou, ele não ficou guardado como Jesus mandou. Ele disse: vou pescar. Não porque ele queria se afastar da multidão, porque ele lembrou do que ele fez contra o Senhor. Ele lembrou da sua traição, da sua negação. E ele ficou com vergonha que o Senhor agora apareceu de volta. E o Senhor ia olhar para ele, que cara ele ia olhar para Jesus depois de ver que aquele que disse que era homem, que era macho, não era tão macho como ele disseram que era.
E quando Pedro fala, vou pescar, os outros discípulos que estavam lá dele falam, também vou com você. Ele era um líder. É por isso que Jesus escolhe Pedro para poder liderar e ser um dos líderes de Jerusalém, porque ele era a influência e ele influenciava quem estava à sua volta. Assim é Jefté. Jefté, ele chega na cidade, ele toma uma cidade, ele vira príncipe da cidade. E a Bíblia fala, depois de alguns dias, mas se você for pesquisar, depois de alguns anos, não é dias corridos. Houve-se uma guerra. Moabe levantou, os moabitas levantou contra os estados de Israel. Já havia guerreado com Israel, e naqueles dias voltavam a guerrear. E os moabitas eram pessoas cruéis. Eles, segundo a carta Magna mesmo, eles eram homens que quando pegavam os seus inimigos, eles arrancavam o olho daquele homem, para que o homem não pudesse mais pegar em espada, porque uma pessoa de um olho só não pode ir para o exército. Eles pegavam as mulheres grávidas e arrancavam a barriga, rasgavam a barriga da mulher e arrancavam a criança de dentro, para saber se a criança homem ou se não era. Eles queriam matar, para poder a pessoa, a nação, não ressurgir de volta e pudesse tomar aquele reino, aquele país e os tomasse. Eram pessoas cruéis. E quem eram esses homens? Segundo o livro de Gênesis, capítulo 19, se não me falha a memória, versículo 38, conta a história de Ló. Ló saiu juntamente com suas filhas. A sua mulher ficou para trás, porque olhava para trás e virou estátua de sal. E aquelas meninas, quando viu que não tinha mais homem na cidade, não tinha mais ninguém, elas acharam, acabou-se os homens da cidade, não temos como nos procriar, e depois que nós, nosso pai morrer, não vai ter mais descendência. Então elas decidiram dormir com seu pai, Ló. Elas embebedaram, agora não sei de onde elas arrumaram bebida para embebedar seu pai. Talvez trouxeram elas a Sodoma e Gomorra. Porque quando Deus tira o povo de Israel, para Deus é fácil tirar o povo de Israel. O problema é tirar o Egito, o povo do Egito é fácil. O problema é tirar o Egito do coração das pessoas. Para Deus nada é impossível, mas Deus deu um livre-arbítrio para cada um de nós. Você decide o que você faz na sua vida, Deus não interfere nisso. Se você não quiser ser crente, Deus não vai interferir. Se você falar, não vou para o céu, o Senhor não fala nada. Assim como Jesus não obrigou o ladrão da cruz a aceitar a ele, mas deixou que ele fosse e fizesse o que ele quiser. Por quê? Porque Deus colocou um livre-arbítrio em nós. Então, é fácil tirar do Egito, mas tirar uma pessoa, o coração do Egito é difícil. Você veio do mundo, talvez você sirva a Deus com sinceridade, eu não te conheço pessoalmente. Talvez até eu mesmo sirvo a Deus aqui na frente dos irmãos, mas pessoalmente eu faço coisas que desagradam a Deus. E vocês não sabem disso, mas Deus sabe. E Deus está vendo todas as coisas. Aquelas meninas embebedaram seu pai, segundo o versículo 38, depois se confere em casa. E a mais nova teve um filho chamado Moabe, que era o pai dos Moabitas, ou seja, parente de Israel, parente distante. E aquela nação, descendente de Ló, da filha de Ló mais nova, é a nação que vai subjugar Israel. Jefté está em fome, cidade dos desprezados, pessoas que a sociedade não dava olho, não olhava, não estava nem aí para eles. Lá estava ele, e o cidadão ali de Gileade, os seus anciãos foram atrás dele para poder defendê-los, para poder livrá-los da mão, porque ninguém queria se levantar contra os moabitas. Eles eram conhecidos por não perder guerra. A única guerra que eles vão perder aqui é para Eudes, o segundo juiz do livro de Juízes. Já havia passado mais de 50 anos, eles não perdiam a guerra mais, não tinha ninguém que os derrotava, e eles se resolveram ir contra os israelitas. E então eles vão atrás de quem? De Jefté. Jefté diz, não foi vocês que me desprezaram, não foi vocês que não disseram que não queriam ter nada comigo e vieram atrás de mim agora? Deus, quando Ele quer usar alguém, quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele cria situações. Talvez você não entenda por que está passando, não sei o que você está passando. Talvez você está vivendo uma vida boa, você está em Gileade, mas talvez você está passando por uma dificuldade lá em Tob, eu não sei como é que está a sua vida, seja financeira, seja material, seja espiritual, eu não sei. Mas Deus, às vezes, quando quer te honrar ou quando quer honrar alguém, Ele cria situações. Então Deus cria a situação e deixa aqui os moabitas, porque a Bíblia fala que o Senhor usou os moabitas para invadir aquela nação. E lá se vão eles, atrás de quem? De Jefté. Jefté, quando viu aquilo lá, foi a oportunidade da sua vida, porque ele morava em Tob, mas o seu coração estava em Gileade. Ele sabia que ele morava num lugar de pessoas desprezadas, pessoas que ninguém dava nada, mas o seu coração estava dentro de Gileade. Ele sabia que um dia ele ia voltar para Gileade, porque o seu coração nunca saiu de Gileade. Assim como você que vive aqui na igreja, vive no mundo,
O seu coração está no céu, você sabe que um dia você vai para o céu. E você deseja, você aceita que o Senhor volta logo. Ou você, se o Senhor não voltar, você sabe que um dia, quando você partir dessa vida, você vai para lá. O seu coração não pertence a esse mundo, você sabe disso. Da mesma forma ele. Eu vi a irmã lendo aqui o livro de Salmos 37. Deleite-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Eu achei tremendo o versículo 37. Verso 37, não sei qual o verso que é, capítulo 37, desculpa. Às vezes nós desejamos algo, nós temos um desejo, e Deus, Ele se cumpre a partir do momento que você coloca o seu desejo dentro daquilo. Eu não sou muito de contar testemunhos, os irmãos sabem. Por mais que o Senhor me abençoe muito, graças a Deus, eu não conto. Mas eu trabalhava ali na empresa ali. Antigamente eu trabalhava de motoboy, para os irmãos que não sabem. Eu ganhava até um pouco bem, não ganhava ruim. Só que aí veio os Ubers e aí caiu. E eu comecei a trabalhar de carteira assinada. E fui trabalhar no Massa Itália, onde a Luciana trabalha hoje. E eu trabalhei por quase 3 anos. E quando eu entrei ali, eu falei, eu vou ser vendedor. Porque eu vi os vendedores ganhando bem. Eu ganhava salário mínimo. E eles ganhavam 4, 5 vezes, 7 vezes a mais que eu. Absurdamente mais que eu. E eu falava, vou ser vendedor também. Só que ali não tinha como eu ser vendedor ali. Mas eu coloquei no meu coração que eu ia ser. E quando eu vi quase 3 anos que eu não saía do mesmo lugar, e eu não tinha como ser abençoado, eu pedi para o meu chefe mandar embora. Ele mandou, eu pedi para o dono da empresa mandar embora, ele falou que não ia mandar. Pedi também para o gerente geral, ele falou que não ia mandar eu embora. Se eu quisesse sair, eu podia sair, por conta própria. E eu fiquei ali. Eu até falei para o Luciano, você não me manda embora. Não sei se ela lembra disso. E não me mandaram embora. Aí arrumou uma confusão com o rapaz lá. Eu sou bem encrenqueiro. Eu peguei e discuti com ele. E aí o meu chefe, meu encarregado da época, ele falou assim, ó, eles querem te mandar embora. Eu posso tentar fazer você ficar. Aí eu falei assim, mas eu não quero ficar, eu quero sair. Aí ele falou assim, ó, é época de pandemia, tá difícil de arrumar emprego, rapaz, se fosse eu me humilhava. Eu falei, mas eu não quero mais. E aí me mandaram embora. E aí o que acontece? Eu saí do serviço, fiquei pegando seguro-desemprego por alguns dias, não o tempo inteiro, mas já trabalhei no emprego. E saiu uma oportunidade de ser vendedor, que era o que eu queria, numa empresa pequena, não grande. E o que acontece? Eu mandei meu currículo, eles me ligaram e falaram, você tem experiência em vendas? Só para os irmãos entenderem a respeito do que o Senhor pode fazer, igual eu falei no versículo 37 de Salmos. E aí o desejo do meu coração era ser vendedor, porque eu sabia que ganhava bem. E o dono da empresa falou assim, você não tem experiência, para mim não serve, tem que ter experiência. E eu fiquei na minha, não mandei mensagem mais. 2 dias depois eu mandei mensagem para ele e falei assim, eu trabalhei 3 anos na empresa, eu entendo tudo de ferro. Se eu me perguntar, eu sei. Aí ele falou assim, não, então vem cá fazer o teste. Não é nosso, a gente não contrata pessoas que não têm experiência, mas vem cá fazer o teste. E eu fui lá. E aí tinha um monte de trem que eu não conhecia. E eu falei, pode perguntar o que você quiser, eu conheço. E ele perguntou exatamente o que eu conhecia. Ele fez um tanto de perguntas, só de coisas que eu conhecia. E ele falou, não, verdadeiramente, você não tem experiência em vendas, mas você entende tudo. O importante aqui é vender, você conhece o material que a gente vende. E aí me contrataram. E aí o homem era ruim, era carrasco com as pessoas, esse patrão. Mas comigo ele era muito gentil, as pessoas falavam, esse homem está aqui há 22 anos, ele faz coisa com você que não faz com nenhum de nós, estamos aqui há mais de 10 anos. E eu trabalhei com ele. No ano passado, no mês de outubro, eu peguei férias. E o meu salário já tinha triplicado o que eu ganhava antes ali na cidade. Eu estava ganhando razoavelmente bem. Só que o que acontece? Eu falei com algumas pessoas, tem até hoje as mensagens no meu zap pela página. Eu falei, estamos em outubro, eu vou voltar de férias. Até outubro ano que vem eu não quero estar mais aqui. Se eu não arrumar uma empresa maior para poder ganhar o dobro que eu ganho hoje, eu vou trabalhar para mim mesmo, qualquer coisa, não vou trabalhar mais de vendas. Falei. E aí eu coloquei isso no coração, eu sempre falava isso, mas não procurei emprego em lugar nenhum, fiquei na minha. E aí chegou uma época que não estava dando mais sustentação de trabalhar ali, naquela empresa, por causa de um colega de trabalho, implicando demais. E eu falei, eu vou pedir conta. E na semana que eu falei que ia pedir conta, ele entraram em contato comigo, de outra empresa, me oferecendo um emprego, que eu nem mandei currículo. Deus cria situações, como eu disse. E eles me chamaram para fazer um teste, eu fiz 3 testes e passei. Os irmãos sabem. Passei naquela empresa ali, estou ganhando já, meu salário já mudou totalmente do que eu ganhava naquela empresa. E o que acontece? Eu estando ali, eu nunca gostei de carro. Nunca gostei, eu gostei sempre de moto. A minha mulher tem um carro em casa, eu não gosto de carro, eu gosto mais de moto. E o que acontece? Quando foi no mês de julho, eu coloquei meu coração de novo. Até outubro eu vou comprar um carro. Falei para algumas pessoas. Só para os irmãos entenderem, o que você tem no coração, o desejo no seu coração, o Senhor realiza o desejo do seu coração. E eu coloquei meu coração, eu vou comprar um carro até outubro. E aí, quando foi semana
assim como o serviço que eu não procurei, estava em casa tranquilo, me ofereceram um carro para comprar. E o meio de comprar o carro. Ou seja, o Senhor realiza aqui, está no seu coração, quando você se deleita nele, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você é fiel ao Senhor, você é dizimista, cumpre com aquilo que o Senhor te ordenou fazer, Deus cumpre na sua vida, assim como Jefté. Deus realizou o desejo daquele homem e fez com que as pessoas fossem atrás dele para poder julgar, para poder guerrear as suas guerras e livrar. Ele olhou para aquele povo e disse: eu posso até ir, mas se eu virar, se eu voltar vitorioso, eu vou ser o novo juiz. Porque o último juiz, que era Jair, havia morrido há algum tempo. Israel mais uma vez estava sem líder. O Jair, o último líder, que foi o nono líder, conhecido como domador de jumentas, havia morrido. Israel estava sem juiz, estava sem líder. E Jefté colocou a convocação: me nomeia a juiz, se vocês quiserem que eu vou guerrear a sua guerra. Aquele homem que saiu da casa de seu pai e expulso pelos seus irmãos, aquele homem que foi humilhado por ser filho de uma mulher de prostituição, ele agora volta de novo para Gileade. Saiu de cabeça baixa, saiu cabisbaixo, quem sabe com a roupa do corpo. Agora ele volta montado no cavalo e as pessoas olham para ele. E ele vai até a guerra e a Bíblia fala que ele vence aquela guerra. E ele vira juiz. O mais importante de tudo isso é que os seus irmãos que o expulsar de casa, 2 deles é o que vai até ele pedir para que ele volte. 2 dos seus irmãos que falou que não queria nada com ele, que não queria ter parentesco com ele, não tinha herança para ele, é os que vão se humilhar para que ele venha defender dos moabitas. Deus cria situações, por mais que você foi humilhado, por mais que aconteceu alguma coisa na sua vida que você às vezes fala: acabou, para mim não tem mais jeito. Eu não sei como é que é a sua vida, mas Deus vai te exaltar. Olha para o teu irmão do outro lado, pega na mão dele e fala assim: cuida bem de mim. Pode falar. Cuida bem de mim, porque você não sabe o meu futuro. Talvez você despreze o seu irmão, seja na sua casa, do seu lado, seu vizinho, seu amigo, e quem sabe essa pessoa vai se tornar uma pessoa importante no futuro. O mais importante de tudo isso é que Jefté, quando ele sai de Tobi, ele leva consigo as pessoas que estavam do lado dele, aquelas pessoas que eram desprezadas, aqueles homens que eram ladrões, porque são pessoas que roubavam, pessoas que faziam errado, mas ele, quando entra na vida daqueles homens, eles educam aqueles homens passam a ter uma nova identidade, eles voltam a ter um novo caráter, um novo comportamento, no caso de Jefté. E quando Jefté sai de